Não é pra falar isso? Não. Por quê? Porque não é certo. Hein? Fala, Cateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Quem fala é o Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Então já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E agora que eu já fiz meu papel como YouTube, eu vou te explicar como é que funciona os vídeos aqui. Toda semana, entre quarta ou quinta-feira, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Você pergunta lá e eu respondo aqui. Simples assim. E no vídeo de hoje eu trouxe apenas uma pergunta, mas que responde muita coisa, que é a tal da famosa taxa Selic. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Vamos lá. E na verdade não foi uma pergunta, a seguidora falou que ela viu que a taxa Selic mudou e ela quer entender o que é. Então, começando do começo, obviamente, taxa Selic. O que é a famosa taxa Selic? Ela é basicamente a taxa básica de juros, é a taxa base. Ora, temos um Sherlock Holmes. Todas as outras taxas de juros do país têm uma referência. E qual referência é essa? É justamente a taxa Selic. Então, financiamento, empréstimos, cartão de crédito, fala outra coisa aí, irmão. Fundos. Isso aí mesmo. Qualquer coisa que você pensar relacionada a juros, eles têm alguma referência. E a taxa Selic é essa referência de juros. E para que ela serve? Ela é para controlar a inflação. Ela é uma ferramenta do Banco Central com esse propósito. Por quê? O que mais influencia na inflação, na subida dos preços ou na descida dos preços é a tomada de crédito. Então, quanto mais pessoas pegando crédito eu falo de uma forma geral, financiamento, empréstimo, aqueles exemplos que eu usei. Então, quanto mais pessoas ou empresas pegando crédito, elas têm mais poder aquisitivo, então elas vão consumir mais. Elas consumindo mais, vai ter mais demandas pelos produtos e, obviamente, com mais demanda, os preços sobem e, consequentemente, a inflação também. Até aí. Ah, agora eu entendi! E, ao contrário, também é válido. Então, quando as pessoas estão pegando menos crédito, menos dinheiro elas têm, menor o consumo e, por consequentemente, a inflação desce, porque os preços precisam cair para as pessoas continuar comprando e, por consequência, a inflação vai cair também. Então, o Banco Central ele utiliza a taxa Selic justamente para fazer esse balanceamento. Quando tem muita gente consumindo, a inflação está lá em cima, eles fazem o quê? Eles aumentam a taxa Selic para os juros, o crédito fica mais caro e as pessoas pegarem menos crédito de forma os preços regularem de novo. Ou no processo inverso, quando tem pouca gente consumindo. Acho que eu vou falar contra. Ou no processo inverso, quando tem pouca gente consumindo, pouca gente com poder aquisitivo, o banco abaixa a taxa Selic para as pessoas poderem fazer crédito e ter mais condições de fazer consumo de volta a ativar e reaquecer a economia. Tá, Ronaldo, entendi, mas na minha vida, o que isso vai mudar? Vou explicar agora. Ah, bom. Se você tem financiamento, empréstimos, qualquer tipo de dívida, possivelmente a sua dívida vai ficar mais cara se a taxa Selic subir, principalmente financiamento, que tem a questão de acompanhar a inflação, acompanhar a taxa de juros. Então, se a taxa Selic sobe, a tendência é que o seu financiamento também fique mais caro, porque você vai pagar mais juros. E o contrário é a mesma coisa, se a taxa Selic desce, o seu financiamento deveria ficar mais barato. Só que o banco ele vai te avisar que a taxa Selic caiu? Não, então é muito importante você acompanhar ela justamente por causa disso. Você viu que a taxa Selic está caindo, na teoria, os teus juros era para ficar mais barato. Então você entra em contato com o banco e fala, a taxa Selic caiu, vamos renegociar a dívida? Isso é o certo a se fazer. Só tô te avisando. Outra coisa que a taxa Selic vai te influenciar é o seu aluguel, se for o seu caso. Por quê? Muitos aluguéis eles têm reajuste por causa da inflação. Então, quando a inflação está subindo, as imobiliárias também aumentam o preço dos aluguéis. Quando a inflação está caindo, a tendência deveria abaixar também o preço dos aluguéis. Então, se você mora de aluguel e você vê que seus preços estão mudando de aluguel, possivelmente é por causa da taxa Selic e da influência dela na inflação. Então, novamente falando, é muito importante você acompanhar para saber renegociar, saber apresentar seus argumentos, porque às vezes a imobiliária está subindo seu aluguel, você nem entende porque simplesmente aceita, mas agora que você sabe dessa informação, você vai olhar na inflação, você vai olhar a taxa Selic, vai ver, está subindo? Tá, então é justo o preço do aluguel está subindo, mas se a taxa Selic está parada, se a inflação está parada, por que meu aluguel está subindo? Aí você vai lá e conversa com a sua imobiliária. Você entendeu, velho? Outra coisa que influencia na nossa vida, a variação da taxa Selic, é a questão das empresas. Isso é um pouco mais indiretamente que influencia, não é
agente direto, mas influencia as empresas e, obviamente, por questão de lucro, de prejuízo, ela muda os preços dela e vai influenciar a gente. Então, como é que funciona isso? As empresas, elas têm suas dívidas, basicamente todas as empresas têm suas dívidas, e então, se a taxa Selic está subindo, as dívidas das empresas vão ficar mais caras. E talvez isso prejudique o lucro das empresas. A empresa com o lucro prejudicado, então ela vai ter que fazer alguma coisa para corrigir isso. E possivelmente ela vai subir os preços. Ou o processo ao contrário também, se a taxa Selic está caindo, as dívidas dela vão ficar mais baratas e ela pode abaixar os preços. Então, como eu falei, não uma consequência direta na nossa vida, mas pode acontecer. Além também da questão do desemprego, porque uma empresa com mais dívidas, ela vai ter que cortar gastos. E a gente sabe que a primeira linha de ação de uma empresa para cortar gastos é demitir gente. Mas nem só de dívida viverá o homem. Piada ruim. Nossa. A taxa Selic também pode ser muito benéfica para a gente. Quando? Quando é a gente que empresta dinheiro, que aí nesse caso é a renda fixa, os investimentos de renda fixa. Então tem lá o Tesouro Direto, os CDBs, a LCI, a LCA, CRI, CRA, enfim, basicamente todos os investimentos de renda fixa, que nesse caso é você emprestando dinheiro para alguém e depois você vai receber esse dinheiro de volta com juros. Então, muitos desses investimentos são atrelados, correlacionados com a taxa Selic. O que isso significa? Se a taxa Selic está subindo, você vai receber mais juros, porque os seus rendimentos vão ficar maiores. Mas se a taxa Selic está caindo, aí você vai perder rendimento. Não significa que você vai perder dinheiro, calma, você vai perder rentabilidade. O que isso significa? Que o seu dinheiro vai render mais ou vai render menos, mas o que você colocou você não vai perder, certo? Tudo bem. Ronaldo, entendi, mas quando que eu sei quando é vantagem e quando não é vantagem? Um dos casos positivos eu já mencionei, que é a renda fixa pós-fixada, que é a renda fixa correlacionada com a taxa Selic. Então, só recapitulando aqui, quando a taxa Selic sobe, você vai ter mais rendimento. Quando a taxa Selic desce, você vai ter menos rendimento. Então, se você está vendo que a taxa Selic está subindo, você pode investir em renda fixa pós-fixada, porque a tendência, obviamente, é que você receba mais juros. Mas existem outros investimentos também que se beneficiam, que é o caso dos fundos de investimentos imobiliários. Não todos, vamos lá, muita calma nessa hora. Existem fundos de investimentos imobiliários que investem em galpões logísticos, assim como outros investem em escritórios, em shoppings, mas também existe uma classe que faz o quê? Que eles investem em certificados de recebíveis imobiliários ou de letras de crédito imobiliário, que é um tipo de investimento de renda fixa. Eu posso explicar isso com mais detalhe depois para vocês em um outro vídeo. E o que isso significa? Que esse fundo imobiliário, ele basicamente não investe no imóvel físico, ele investe nos papéis de títulos de imóveis. E, por consequência, quando a taxa Selic sobe, esses títulos de papéis de imóveis, eles também valorizam. Então, esses fundos de investimentos imobiliários que investem nesses títulos de papéis também valorizam quando a taxa Selic sobe. Que demais! E falando de ações, as ações que mais se valorizam quando a taxa Selic sobe são os bancos, obviamente. Por quê? Porque eles vão receber mais juros. Então, como eu falei, tem as empresas que a dívida fica maior, pessoas que tomam mais crédito ou tomam menos crédito. Então, esse jogo todo de pega crédito daqui, pega crédito dali, os bancos se beneficiam disso. Quando a taxa Selic sobe, as dívidas das outras pessoas que pegarem emprestado com ele vão ter que pagar mais, então o lucro do banco vai ser maior. Então, por isso, os bancos é um ótimo setor que se valoriza quando a taxa Selic sobe. Ai, que delícia! E quando a taxa Selic desce, também tem investimento que se beneficia disso. Primeiro, os fundos de investimentos imobiliários de tijolo. Por quê? Porque eles investem no imóvel físico. Então, quando a taxa Selic desce, significa o quê? Que os juros, a dívida fica mais barato. Então, os fundos de investimento têm condições de comprar mais, de investir mais nos imóveis. Por quê? Porque a dívida vai ficar mais barata. Então, eles investindo mais em imóveis, os imóveis vão se valorizar mais. E aí, consequentemente, a pessoa vai receber mais. É muita alegria. E na parte das ações, a Bolsa de Valores como um todo, ela se beneficia quando a taxa Selic desce. Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, dos fundos imobiliários. Porque os juros vão ficar mais baratos, as empresas vão ter mais condições de pegar crédito para reinvestir nelas mesmas, ou seja, mais investimento nas empresas, mais rentabilidade elas vão ter, mais retorno, mais lucro, mais receita. Por quê?
a dívida dela ficou menor, mas ela investindo mais nela vai ter condições de aumentar isso tudo que eu já mencionei. Então, quando a taxa Selic desce, isso valoriza as empresas por causa dessa questão, porque elas têm condições de investir mais nelas mesmas e, consequentemente, aumentar seu lucro, suas receitas. Hashtag graças a Deus. Bom, e assim a gente termina mais um vídeo. Espero que você tenha entendido o assunto. Tentei ser o mais didático, o mais objetivo possível para não falar tanto. Mas, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui. Eu vou ficar muito feliz em poder retirar sua dúvida. E também, se você quiser perguntar lá na caixinha de perguntas do Instagram, tá aparecendo aqui o Instagram para você, vai lá, me segue, para você fazer sua pergunta lá também. Novamente eu peço para você se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Deixe o seu joinha, porque isso me ajuda muito, vai fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. Inclusive eu peço o seu compartilhamento também, pega o link, manda no seu grupo do WhatsApp. Assim mais pessoas vão ficar sabendo da importância dessa taxa e, como eu falei, vão pagar menos juros, vão ter mais rendimento nos seus investimentos, enfim, é só vantagem para todo mundo. Eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!